Muito bem, essa é a segunda parte das aulas sobre cidades inteligentes. Nós estamos chegando agora ao meio da nossa unidade 4. E aqui, pessoal, é um material complementar que eu já subi na plataforma, que pode possivelmente tirar algumas dúvidas que vocês têm. E ao final desse vídeo, vocês têm uma lista de questões para ajudar na reflexão sobre o conteúdo. Vamos lá! Então, uma outra forma de abordar as dimensões das cidades inteligentes, pessoal, é em função dos parâmetros em si que a cidade tem que adotar e não das dimensões. Então, a diferença do material anterior, que é um capítulo de livro, para esse daqui, é que esse daqui é um plano de implementação, mas eles são muito semelhantes. São algumas nomenclaturas que estão um pouquinho diferentes. Aí vamos dar uma olhada aqui nesse infográfico, tá? As dimensões que estão marcadas em amarelo no cérebro tem a ver com procedimentos para aumentar a segurança pública e também a eficiência dos serviços públicos. A ideia é que os sistemas sejam integrados, como já falamos anteriormente, e que se possa usar câmeras, sensores para monitorar o funcionamento das ruas ou acidentes, ou monitorar áreas que necessitam de reparos ou de aumento de policiamento, por exemplo, né? Aqui também, na parte de serviços públicos, está associado ao monitoramento de saúde de idosos e acidentados, sempre na rua, né? E também a instalação de alguns microfones ou pontos de acesso para que se possa pedir socorro. Inclusive, como a gente mencionou na sessão anterior, dá uma olhadinha lá no outro vídeo, se tiver dúvida, tá? Se prevê o lançamento de uma série de aplicativos para que o próprio cidadão seja mais engajado e consiga informar as autoridades de alguma necessidade. Claro que se parte do princípio que existe pessoal suficiente e que também o serviço tem estrutura para atender a demanda, tá? As unidades que estão marcadas em laranja tem a ver com os transportes. Então, quando você trabalha com a questão de transportes inteligentes e situações associadas à mobilidade, você vai ver aqui, também dentro da área amarela-alaranjada, a necessidade de gerar procedimentos comuns para aumentar a eficiência do transporte. No setor vermelho, eles vão descrever questões associadas à administração pública e à saúde propriamente dita. As áreas em azul claro têm a ver com o aumento da satisfação dos habitantes com a habitabilidade da cidade, e as áreas azul marinhas têm a ver com a descrição dos investimentos em infraestrutura. A área verde ela é intuitiva, fala da ecoeficiência, então tem a ver com a gestão ambiental da cidade, sempre com enfoque na otimização da alocação dos recursos naturais. E para que serve isso? Já estão designados por área de atuação, ou seja, por parâmetro da gestão da cidade, os principais itens que precisam ser olhados quando você vai fazer o plano de implementação para adaptar a cidade que já existe em uma cidade inteligente, né? Então, nessa publicação aqui, eles têm uma listagem muito interessante para aumentar a segurança pública por meio do uso de novas tecnologias. É claro que não adianta só monitorar, né? Existe todo um investimento para erradicar questões como pobreza, reduzir a criminalidade e melhorar a educação ofertada ao cidadão. Mas do ponto de vista dos dispositivos, o que está sendo pensado é o uso de monitoramentos por câmeras, sensores de movimento e controle de ruídos, né? Porque estima-se que a cidade inteligente ela também é mais silenciosa. Grande desafio para a gente aqui na região norte do Brasil, que tem por hábito falar muito alto, né? E buzinar, e tá sempre com música e tudo no volume máximo, né? Mas aqui é para controlar o nível de ruído de veículos, pessoas e ambientes.
câmeras integradas aos uniformes dos policiais para poder monitorar as ações, né? Não só para proteger o cidadão, mas também para proteger o policial, os dois lados. GPS para fazer o mapeamento da localização de veículos, tá? Onde há ocorrências de acidentes, necessidade de socorro, etc. E sensores de abertura de portas e janelas associados a sistemas de alarme. Isso tem a ver com os prédios públicos. Nas casas inteligentes, que é assunto da outra aula, também existe essa previsão, mas aqui já tem a ver com gestão do município, e na próxima aula a gente vai falar dos particulares. Os transportes, semelhantemente, têm sensores de movimentos nas ruas e estradas para evitar atropelamentos ou acidentes, né? E aqui também já está se antevendo o uso de veículos com direção automática. Controle inteligente de semáforos, né? Atualmente nós trabalhamos com uma programação pré-determinada e aqui tem a ver com controle inteligente que vai mudar de acordo com a necessidade, com priorização sempre do pedestre. Monitoramento das vias por câmeras, isso a gente já tem em algumas cidades e em algumas vias. Sistema de sinalização dinâmica em ruas e estradas, ou seja, que é adaptado de acordo com a hora do dia, as condições do tempo, se está havendo uma ocorrência ou se a via está fechada, a sinalização seria automatizada. Pedágio automático, isso já existe em algumas cidades, através da colocação da tecnologia de RFID no para-brisa do carro, que está associado ao seu endereço, né? Aí você passa na área, ele vai te cobrar porque tem um sensor ali que comunica com a tecnologia RFID. GPS para localização das frotas, isso muito já tem, e controle de vagas no estacionamento. Em alguns lugares já se tem, mas não integrado a aplicativos. Então, se você está em casa num momento fora da quarentena, aí você quer ir até um estabelecimento, um atacadão, um shopping center, no hospital, você consegue saber se tem vagas ou não para estacionar o seu veículo. Isso pode influenciar na sua decisão de ir até aquela unidade ou não. Preferencialmente, claro, se puder adotar o transporte público, dentro desse contexto aqui da cidade inteligente, é melhor. Saúde, uso de pulseiras de monitoramento para idosos, sistemas de localização para trajetos de ambulância também, sensores de ruído, ambiente e monitoramento de quedas, né? Isso também para todos os cidadãos, não só para os idosos, tá? Sensores de temperaturas, para geladeiras, para produtos médicos e vacinas, para evitar de perder material, né? Isso não é incomum, principalmente quando se trata de vacinas, né, de se perderem materiais. Sensores de fumaça, gás e raios ultravioletas integrados a sistemas de alerta, ou seja, os prédios e as vias inteligentes elas vão conseguir avisar se está existindo algum vazamento ou risco à vida em determinado trecho da cidade. Continuando, né, a parte de infraestrutura, né, para adaptação da iluminação pública de acordo com a necessidade. Uma rede elétrica inteligente também, que é capaz de gerar ou rotear para horários de pico a alimentação da cidade. Monitoramento individual do consumo de energia, isso é para o cidadão, mas a gente fala no próximo assunto. Tá? A mesma coisa para prevenção de vazamentos e evitar o desperdício de água. Dá uma olhadinha no caso da cidade de Mazda, que tem no final dessa unidade, que fala sobre isso, né? E principalmente para controlar desperdícios e acidentes, de modo a não desperdiçar o recurso natural água e nem a eletricidade. A infraestrutura urbana tem a ver com a prevenção de incêndios e acidentes em edifícios, principalmente edifícios públicos ou comerciais, nesse contexto aqui. Controle de temperatura, umidade e controle da qualidade do ar por meios automáticos, com a finalidade de prevenir doenças ou evitar acidentes ou sufocamentos. E também um controle do volume de resíduos nas lixeiras. Para o meio ambiente, tem a ver com monitoramento das emissões atmosféricas, controle de ruídos, também o controle do nível de reservatórios e águas, previsão de abalos
ou plano de contingência automatizado para evitar desastres ambientais, controle de qualidade da água na cidade e o controle do nível do mar ou das orlas, né, para conseguir acompanhar a qualidade das águas. Aqui também no meio ambiente, tá, eles não estão falando, mas o sistema de infraestrutura urbana para coleta de lixo ou para automatização da recolha desses resíduos, ele tem que estar previsto também. E aqui, pessoal, nesse caso de Bogotá, Colômbia, eles estão falando da implantação do sistema integrado de transporte, tá? Que começou a ser feito nos anos 90 e que transformou a cidade de Bogotá em uma referência na América Latina, por conta do BRT integrado com o metrô e também com o aumento das linhas de transporte. Tudo isso de maneira integrada com a utilização do bilhete único. Tá? Mais recentemente, eles começaram a usar aplicativos para dispositivos móveis para que se consiga rastrear em tempo real como é que está a velocidade da viagem, se tem congestionamento, quais são os modais que são mais interessantes para o usuário usar num determinado horário do dia ou para fazer a rota que ele quer, né? Então, uma outra forma que eles conseguiram trabalhar isso, além de aumentar o número de usuários, foi conseguir um baixo custo operacional, né? Então, em cerca de 30 anos, essa cidade se destacou, né, e já passou o Brasil em termos de infraestrutura de transporte urbano. Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse estudo de casos também. E aí, pessoal, aqui um estudo das cidades compactas, tá, aplicado à realidade brasileira. E seria muito interessante vocês assistirem também para complementar os estudos, tá, para fechar essa parte do nosso assunto. E por último, a gente tem aqui 5 questões que é para resolver na sessão de aula online, tá? Quais são as questões? Concatenar e consolidar o conceito do que é uma cidade inteligente. Por que ser smart é relevante ao desenvolvimento sustentável? A gente falou muito da otimização e alocação de recursos, aumento da segurança, desenvolvimento pessoal do cidadão, aumento da eficiência no serviço público. Então tem várias formas de justificar isso daí. Cabe a você dar uma refletida depois de ter lido o material. Sobre o caso da cidade digital que a empresa Google está construindo no Canadá. Essa é uma pergunta desafio. Que crença é derrubada sobre a automação nesse estudo de casos? A pergunta número 4, na sua opinião, o que é mais difícil? Construir uma cidade inteligente, Smart City, ou adaptar as cidades existentes? Explique por quê. E por fim, analisar 3 diferenças entre o plano de Masdar, cidade em Abu Dhabi que está em construção e será inaugurada em 2025, se a pandemia deixar, e a realidade das principais cidades brasileiras. Com isso, se você conseguir responder essas 5 perguntas de maneira adequada, você fecha a unidade.